Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo dos Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro Miguel Strogoff de Júlio Verne. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para o capítulo de hoje. Capítulo 30. Irkutsk. Uma curiosidade? Não lembro de nenhuma agora. Bom, então vamos começar a história. Um capítulo. A capital da Sibéria Oriental é uma cidade populosa que em tempos normais encera aproximadamente 30 mil habitantes. Bastante coisa, né? Uma encosta bastante elevada que parte da margem direita do Angara serve de base às suas igrejas, entre as quais avulta a catedral, e as suas casas, todas elas espalhadas em pitoresca e agradável confusão. Vista do alto do monte, que se ergue na estrada principal uma distância de 20 verstas, Irkutsk dá a ideia de uma cidade oriental com as suas cúpulas e campanários, com as suas agulhas erguendo-se em forma de minaretes e os seus embóveis semelhantes à talha do Japão em Ponto Grande. Esta fisionomia desaparece, porém, aos olhos do viajante logo que se penetra nos seus muros. A cidade, meio bizantina, meio chinesa, torna-se europeia pelas suas ruas macadamizadas em que se cruzam os canais e abundam os renques de magníficas betulas, pelos seus largos passeios, pelas suas casas de tijolo e madeira, pelas suas numerosas carruagens, onde a par das telegas se encontram os cupês e os caleches, e finalmente pela maioria dos habitantes que se mostram muito adiantados em civilização e a quem são de todo familiares as últimas modas de Paris. Irkutsk servia atualmente de residência aos diferentes siberianos da província que ali tinham ido procurar um refúgio contra os invasores. Essa cidade, que é o empório de todas as mercadorias permutadas entre a China e a Ásia Central e a Europa, abundam agora em recursos de vários gêneros. Não admira, portanto, que se tivessem chamado para dentro de seus muros os habitantes do Vale do Angara, os mongóis Caucás, os tegungos e os burets, privando assim a invasão das vantagens que lhe devia dar às localidades povoadas. Irkutsk é a residência do governador-geral da Sibéria Oriental. Abaixo dele contam-se o governador civil, em cujas mãos está a administração da província, um diretor da polícia, a quem não falta que fazer numa cidade de tantos exilados. E, finalmente, o administrador municipal, presidente do comércio, pessoa considerável pela sua imensa riqueza e pela influência que exerce sobre seus colegas negociantes. A guarnição de Irkutsk compunha-se de um regimento de cossacos a pé com 2.000 homens e de um corpo de polícia sedentária de capacete e farda azul agoloadas de prata. Devia ser bonito. Por circunstâncias particulares, como se sabe, o irmão do czar estava residindo nesta cidade desde o começo da invasão. Este fato pede explicações mais circunstanciadas. O grão-duque viera às longínquas províncias da Ásia Central numa viagem de caráter puramente político. Depois de ter percorrido as principais cidades siberianas, viajando sem nenhum aparato, mais como soldado do que como príncipe, o grão-duque chegara a penetrar nas regiões transbaikalianas, acompanhado apenas pelos seus ajudantes e por uma escolta de cossacos. Nikolaevsk, a última cidade russa situada no litoral de Okhotsk, tivera a honra de receber a sua visita. Chegado aos confins do imenso Império Moscovita, o grão-duque voltava a Irkutsk, donde supunha poder de novo se erguer para a Europa,
quando recebeu no caminho a notícia que ele anunciava os primeiros passos dessa invasão tão rápida como terrível. Tratou, portanto, de entrar apressadamente na capital. Ao mesmo tempo, começavam a estar interrompidas as comunicações com a Rússia europeia. Todavia, receberam-se ainda alguns telegramas de Petersburgo e de Moscou, a que o grão-duque pôde responder. Depois, o fio deixou de trabalhar pelas razões já conhecidas. Irkutsk ficara de todo isolada do resto do império. O grão-duque só tinha de ocupar-se da defesa, e foi o que fez, desenvolvendo para isso uma atividade a sangue frio, de que já noutras circunstâncias dera incontestáveis provas. As notícias da tomada de Irchin, de Omsk e de Tomsk foram se recebendo sucessivamente. Tornava-se urgente que se empregasse todos os meios para evitar a queda de Irkutsk. Contar com socorros imediatos não era possível. As poucas tropas espalhadas pelas províncias do Amur e pelo governo de Irkutsk não seriam suficientes para suspender a marcha das colunas invasoras. Uma vez, pois, que Irkutsk não podia escapar a consistências de um cerco, convinha pelo menos colocá-la em condições de resistir aos tártaros com vantagem. Os trabalhos de defesa começaram no dia da tomada de Tomsk. Ao passo que este último revés chegava ao conhecimento do grão-duque, sabia-se igualmente que a invasão era dirigida em pessoa pelo emir de Bukhara, auxiliado pelos cães de Kokand e de Kunduza. O que o grão-duque, porém, ignorava era que o lugar-tenente de todos esses chefes bárbaros fosse Ivan Ogarev, um oficial russo que ele não conhecia, mas que, por faltas graves de serviço, fora retirado da fileira. O que será que ele fez? Vamos tentar descobrir. Todos os habitantes da província, como já se viu, tinham sido intimados desde o princípio da invasão a refugiar-se em Irkutsk. Os que não puderam entrar na capital foram mandados para os territórios transbaikalianos, onde era de presumir não chegassem as hordas de Feofarkã. Recolheram-se para dentro da capital todas as colheitas de cereais de foragem. E foi assim que esse último baluarte do poder moscovita no Extremo Oriente se preparou para fazer frente por algum tempo à invasão. Irkutsk, fundada em 1611, estava situada na margem direita do Angara, na confluência deste rio com o Irkut. Duas pontes de madeira assentes sobre estacaria e dispostas de forma que, segundo as exigências da navegação, se possam abrir a toda a largura do rio, ligam a cidade com seus arabaldes, que se estendem por toda a margem oposta. Deste lado a defesa era fácil. Os arabaldes foram evacuados e as pontes destruídas. A passagem do Angara, que é muito larga neste ponto, tornar-se-ia impossível sob o fogo dos sitiandos. O rio, contanto, prestava-se a ser atravessado tanto acima como abaixo de Irkutsk, e neste caso a cidade correria perigo de ser atacada pela sua parte oriental, onde nenhuma rede de muralhas existia para defendê-la. Foi com o fim de remediar essa falta que se encetaram grandes trabalhos de fortificação, em cuja acabamento se lidava de dia e de noite. Nunca havia falta de braço. O irmão do czar viu-se rodeado de uma população tão zelosa e diligente no trabalho como firme e corajosa na defesa. Soldados, lojistas, exilados, camponeses, todos enfim se dedicaram com extrema solicitude à salvação comum. 8 dias antes de avistarem os tártaros, já estava levantada e guarnecida muitas muralhas feitas de terra. Entre a escarpa e a contra-escarpa tinha-se aberto um fosso, que se inundou com as águas do Angara. A cidade estava livre de uma surpresa. Os invasores tinham, portanto, de a sitiar. A terceira coluna tártara, aquela que viera pelo vale do Yenisei, apareceu à vista de Irkutsk no dia 24 de setembro.
indo ocupar os arabaldes completamente desabitados. Deste lado, as casas tinham sido mandadas arrasar para não estorvarem a ação da artilharia do Grão-Duque, infelizmente pouco numerosa. Os tártaros armaram, pois, os seus arraiais, esperando que chegassem as outras duas colunas comandadas pelo emir. A 25 de setembro, realizou-se no acampamento do Angara a junção desses diferentes corpos, assumindo Feofarcã o comando em chefe de todo o exército, à exceção apenas das guarnições que tinha deixado nas principais cidades em seu poder. Tendo tomado conhecimento, por indicação de Ivan Ogarev, que era impossível a passagem do Angara em frente de Irkutsk, mandou uma grande parte das tropas efetuar este movimento algumas versas abaixo da cidade, construindo-se para este fim uma ponte de barcas. Bem quisera o Grão-Duque impedir esta passagem. A falta, porém, de artilharia de campanha obrigou-o a deixar-se ficar prudentemente dentro dos muros de Irkutsk. Os tártaros puderam, pois, ocupar também a margem direita do rio, e avançando para a cidade foram queimando a sua passagem no palácio de verão do governador-geral, que ficava situado numa floresta à imensa altura do rio. Em seguida investiram completamente a cidade, tomando posições definitivas para o seu sítio. Ivan Ogarev, engenheiro hábil, estava muito interessado em dirigir os trabalhos de um sítio regular, mas faltava-lhe os materiais para operar com rapidez. Por isso que imaginavam surpreender Irkutsk, fim capital de todos os seus esforços. Aí fico pensando, por que será que Ivan Ogarev odiava tanto o seu próprio país? O que será que aconteceu? Fica um mistério. Como já se sabe, as coisas tinham caminhado de modo diferente. Por um lado, a Batalha de Tomsk retardara a marcha dos invasores. Por outro, a atividade que o Grão-Duque imprimira aos trabalhos de defesa tornara impossível a pronta ocupação de Irkutsk. Estas duas circunstâncias tinham feito malograr os planos do traidor, que se viu obrigado a tentar um cerco em forma. Ainda assim, o emir, inspirado pelo seu lugar-tenente, por 2 vezes tentou levar de assalto a cidade, embora a custa de grandes sacrifícios de homens. Os seus soldados precipitaram-se sobre as fortificações, onde havia alguns pontos fracos, mas de ambas as vezes os sitiantes tiveram de retirar, vencidos e esmagados pelo ardor dos sitiados. O Grão-Duque e seus oficiais tinham dado nesses combates o exemplo de bravura, não lhe ficando atrás em denodo e em coragem a população civil de Irkutsk. No segundo assalto, os tártaros chegaram a forçar uma das portas da muralha, aquela que dava sobre a rua de Bolshua, rua de 2 versas de comprimento, cujo extremo limite é a própria margem do rio. A luta empenhara-se neste ponto com mais vigor, porém os cossacos, a polícia e os paisanos tão viva resistência opuseram que os tártaros se viram obrigados a voltar às suas posições. Ou seja, não conseguiram nada de novo. Ivan Ogarev supôs favorável o ensejo para pedir a traição, o que pela força não conseguia. Sabe-se que o seu projeto era penetrar na cidade, apresentar-se ao Grão-Duque e, depois de lhe ter captado confiança, entregar aos sitiantes uma das portas da cidade, reservando-se o bárbaro prazer de saciar a sua vingança na pessoa do irmão do czar. Por que ele queria se vingar? Fica um mistério. A cigana Sangarra, que o acompanhara até o acampamento do Angara, incitava-o calorosamente a não desistir do seu projeto. Efetivamente, convinha não perder tempo. As tropas russas do governo de Irkutsk, que se tinham concentrado na parte superior do Lena, marchavam pelo vale deste rio em direção a Irkutsk. Em menos de 6 dias deviam estar à vista. Era, pois, indispensável que a cidade caísse pela traição antes de fim deste prazo. Ivan Ogarev não hesitou, portanto. No dia 2 de outubro, reuniu-se à tarde um conselho de guerra no salão nobre do palácio do governador-geral. Era ali que o Grão-Duque residia.
Um palácio erguido na parte superior da rua de Bolshaya abrangia um extenso ponto de vista sobre o rio. Da janela de sua fachada principal, distinguia-se perfeitamente o acampamento inimigo. Se Felfarca tivesse à sua disposição artilharia de sítio de maior alcance, há muito tempo aquele palácio estaria destruído. O grão-duque, o general Voronzov, o governador civil, o diretor da polícia, o administrador municipal e presidente do comércio, para além de outros vários oficiais superiores, também presentes, acabavam de adotar diversas resoluções relativas ao estado de sítio. Meus senhores, expôs Grão-Duque, sabem perfeitamente qual é a nossa atual situação. Por mim, tenho a firme certeza de que poderemos resistir até a chegada das tropas a Irkutsk. Guardemos para então um castigo que a insolência desses bárbaros está pedindo. Creiam que não serei dos últimos a fazer-lhes pagar bem caro o ultraje por eles feito ao nosso território. Vossa Alteza bem sabe que pode contar com toda a população de Irkutsk, declarou o general Voronzov. Sei, general, me presto sincera homenagem ao seu patriotismo, retorquiu o grão-duque. Tenho admirado nas muralhas a sua decidida coragem, e conto com a ajuda de Deus que hei de vê-la sempre escapar aos horrores da fome e das epidemias. Folgo que o senhor administrador municipal e presidente do comércio me esteja ouvindo, e peço-lhe que transmita aos seus concidadãos as minhas palavras. Agradeço a vossa alteza em nome da cidade esta lisonjeira apreciação, respondeu o presidente do comércio. Agora ser-me-á permitido perguntar qual é o extremo limite que vossa alteza marca a chegada do exército auxiliar? 6 dias quando muito, informou o grão-duque. Um emissário corajoso e hábil conseguiu penetrar esta manhã na cidade e participara-me que avançavam a grande velocidade 50.000 russos comandados pelo general Kiselev. Esse general estava há 2 dias na altura do Lena, em Kirensk, e tenho razões para crer que nem o frio nem a neve poderão opor-se à sua chegada. 50.000 homens de boas tropas tomando os tártaros de flanco, hão de forçosamente deixar-nos do campo livre de inimigos. Tomarei a liberdade de acrescentar, disse o presidente do comércio, que no dia em que Vossa Alteza ordenar uma sortida, estaremos todos prontos a obedecer às suas ordens. Muito bem, respondeu o grão-duque. Esperaremos que apareça com as suas forças o general Kiselev, e então chegará o momento de cairmos sobre os invasores. Depois, voltando-se para o general Voronzov. Iremos amanhã ver, disse ele, os trabalhos que defendem os cais da cidade. O Angara começa a levar na corrente alguns pedaços de gelo, e se chegar a gelar de todo, aí ficam os tártaros habilitados a poderem atravessá-lo impunemente. Consista a vossa alteza que faça uma observação. Faça. Tenho visto mais de uma vez descer a temperatura a 30 e a 40 graus abaixo de zero, sem que o Angara gele completamente. Isso depende talvez da velocidade da sua corrente. Se os tártaros não tiverem qualquer outro plano para atravessarem o rio, posso garantir a Vossa Alteza que não entram por este meio na nossa capital. O governador-geral confirmou com um gesto em asserção. É de muita vantagem semelhante circunstância. Contudo, sempre é bom que estejamos preparados para todas as eventualidades. E voltando-se para o diretor da polícia, perguntou-lhe: Não tem participação nenhuma a fazer-me? Saberá Vossa Alteza que sim, volveu o diretor da polícia. Acho-me encarregado de transmitir a Vossa Alteza uma súplica. Da parte de quem? Dos exilados, residentes na cidade que sobem, como Vossa Alteza não ignora, o número de 500. Desde o começo da invasão que os exilados políticos disseminados pela província tinham tido ordem de recolher a Irkutsk.
Obedecendo a esta determinação, todos eles se haviam apresentado a entrar na cidade, deixando as diferentes localidades onde exercem as suas profissões, uns de médicos, outros de professores, quer no liceu, quer na escola japonesa, quer na escola naval. Um grão-duque mostrara como czar confiança no seu patriotismo, e dando-lhe armas, já tivera ocasião de ver que se não enganara a seu respeito. E que pedem os exilados? Que saber o grão-duque. Pedem licença a Vossa Alteza, elucidou o diretor da polícia, para formarem um corpo especial que vá na frente dos nossos soldados enquanto se der a primeira surtida. Concedido, apressou-se a dizer o grão-duque, não ocultando a sua comoção. Estes exilados são russos e ninguém poderá contestar-lhes o direito de quererem bater-se pela sua pátria. Creio poder afirmar a Vossa Alteza, tornou a dizer o governador-geral, que hão de ser eles os vossos melhores soldados. Mas precisamos de um chefe, observou o grão-duque. Quem é que há de comandá-los? Os exilados, acrescentou o diretor da polícia, desejam que Vossa Alteza se digne confirmar a escolha que eles já fizeram de um de seus. É homem de confiança? É russo? É das províncias bálticas e tem se distinguido em muitas ocasiões. O seu nome? Vassili Orlik. Esse exilado era o pai de Nádia. Que coincidência! Como se sabe, Vassili Orlik exercia em Irkutsk a profissão de médico. Era tão instruído e bondoso como cheio de coragem e de patriotismo. O tempo que, depois do cerco, não consagrava aos doentes, consumia-o a trabalhar na defesa da cidade. Tanto ele como seus companheiros de exílio já tinham dado nas vistas do grão-duque pela bravura com que se batiam contra o inimigo. Em muitas das suas surtidas, tinham pago com sangue a sua dívida à Santa Rússia. Santa, na verdade, e bem adorada pelos seus filhos. Vassili Orlik fora sempre dos primeiros entre todos. O seu nome já diferentes vezes aparecera citado nas ordens do dia. Ele, porém, não reclamava graças nem concessões. E quando os exilados pensavam em formar um corpo especial, Vassili Orlik ignorava até que tivessem intenção de o escolher para seu chefe. Quando o diretor da polícia pronunciou seu nome, um grão-duque respondeu que o conhecia. Efetivamente, disse o general Voronzov, Vassili Orlik é um homem de coragem e de valor, e sempre teve grande influência sobre os outros exilados. Há quanto tempo está ele em Irkutsk? Há 2 anos. E o seu comportamento? O seu comportamento, respondeu o diretor da polícia, é o de um homem que sabe respeitar as leis especiais a que está subordinado. General, mande-me chamar já este homem. As ordens do grão-duque foram logo cumpridas, e ainda não tinha decorrido meia hora quando Vassili Orlik lhe era apresentado. Vassili Orlik era um homem de 40 anos, alto, fisionomia severa e triste. Percebia-se que toda a sua vida se concentrava numa palavra apenas, lutar. E tinha deveras lutado e padecido. As suas feições faziam lembrar muito as de Nadia Orlik. Mas se ele não conhecia Nadia Orlik, não tinha como perceber a semelhança. As invasões tátaras haviam oferido a ele e mais que a nenhum outro nos seus íntimos afetos, destruindo-lhe a última esperança que o animava neste desterro a 8.000 verstas da sua cidade natal. Por uma carta que Nádia lhe escrevera, tinha ele sabido da morte da mulher e da partida da filha que alcançara do governo necessária autorização para vir residir na companhia de seu pai. Nádia devia ter saído de Angara a 10 de julho. A invasão começara a 15 do mesmo mês. Se aquela data Nádia já tivesse passado a fronteira, o que teria sido feito dela? Perdida entre os conflitos de uma guerra de bárbaros?
compreende-se que torturas não devia afligir esse infeliz pai, privado há tanto tempo de notícias da sua filha. Vassili Orlik, ao entrar na sala do conselho, inclinou-se diante do grão-duque e esperou que o interrogassem. Vassili Orlik, começou o grão-duque, sabe que os teus companheiros de exílio pretendem formar um corpo exclusivamente composto por gente sua? Sabes também que neste corpo devem todos expor a vida com verdadeira e completa abnegação? São esses os meus desejos, asseverou Vassili Orlik. Agora sabes quem eles escolheram para os comandar? Não sei, meu senhor. Foi a ti. A mim? Estás disposto a ser chefe? Perguntou-lhe o grão-duque. Estarei, se o bem da Rússia me exigir. Comandante Orlik, o teu exílio findou hoje. Agradecido a Vossa Alteza, mas poderei eu comandar homens que ainda não merecem a mesma graça? Em Irkutsk já não há exilados. Era o perdão de todos os seus companheiros de exílio, agora seus companheiros de armas, que o irmão do czar acabava de conceder ao pai de Nadia. Vassili Orlik apertou com reconhecimento a mão que lhe estendeu o grão-duque e saiu. Este voltou-se então para os membros do conselho, dizendo: o czar não recusará de certo aceitar a letra de perdão que hoje sobre ele. Para defender a capital da Sibéria precisamos de heróis, e eu acabo de os criar. Era efetivamente um ato de boa política e de boa justiça essa graça tão generosamente concedida aos exilados. Entretanto, a noite caíra. Pelas janelas do palácio viam-se brilhar as fogueiras do acampamento tártaro, inundando de pontos luminosos as alturas além do Angara. O rio continuava a levar diferentes pedaços de gelo, alguns dos quais se detinham nas estacas das pontes destruídas. O que iam pelo meio da corrente deslizavam com extrema rapidez. Como bem tinha observado o presidente do comércio, era evidente que o Angara não chegaria a congelar-se em toda a sua superfície. Por conseguinte, o perigo de um assalto dos tártaros pelo lado dos cais não devia preocupar os defensores de Irkutsk. Acabavam de dar 10 horas. Um grão-duque a despedir-se dos membros do conselho e retirar-se para seus aposentos, quando percebeu um confuso tumulto na parte de fora do palácio. Quase ao mesmo tempo abriu-se uma das portas do salão e apareceu um ajudante de ordens que dirigindo-se para o grão-duque lhe comunicou: meu senhor, acaba de chegar a Irkutsk um correio do czar. Quem será? Vamos descobrir amanhã, porque o capítulo de hoje acabou. Se você gostou, clique em curtir. E adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, traga pelo menos um inscrito para o canal. Amanhã temos o antepenúltimo capítulo do livro. Já estamos chegando no fim. Ok? Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. Até amanhã com o antepenúltimo capítulo do livro e até logo!